Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém, irmãos. Irmãos, de pé todos, exceto aqueles que têm problemas de saúde. Então, de pé, irmão, vamos abrir o livro santo, o livro sagrado. E a passagem está, irmãos, no Evangelho segundo o relato de Mateus. O primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 26, irmãos. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Mateus 26, a partir do verso 17. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus, dizendo: onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele, Jesus, disse: ide à cidade ao tal homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12 e enquanto eles comiam, disse: na verdade, eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele, respondendo, disse: o que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: mestre, sou eu? Ele disse: tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe dizendo: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podem aplaudir, meus amados, a palavra de Deus. Os irmãos podem assentar-se com reverência, com todo respeito, mocidade, jovens, crianças da congregação, que os irmãos possam aproveitar este ensinamento tão maravilhoso e tão especial que o Senhor, o Espírito Santo, irmão Elismar, preparou para nós nesta noite. E eu tenho plena convicção, irmãos, que o Senhor, a partir do momento que foi me feito o convite, o Senhor, o Espírito Santo, diaconisa Simone, já estava preparando esta mensagem, porque creio que não são homens nem mulheres que ministram a mensagem, e sim, irmão Fernando, o Senhor, o Espírito Santo. É Ele que nos traz a palavra, e é Ele que conhece e sonda, irmã Francisca, os nossos corações. Ele que sonda, Ele que prepara o terreno para o recebimento, Júnior, da palavra. É o Senhor. Ele dá a palavra. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: eu preguei, Apolo regou, mas o Senhor
fez a obra prosperar. E cabe a nós nessa noite, irmãos, proclamar esta palavra a respeito do tema da semana, o assunto, irmãos, da semana. Nós estamos aqui, irmãos, na última semana, a última semana do ministério, irmã Franciane, do ministério do Senhor Jesus. Jesus, ele vinha da Galileia em direção a Jerusalém. No domingo da última semana, irmão Raimundo, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. Jesus entrou no domingo, que os católicos, eles simbolizam e comemoram esse domingo como o domingo de Ramos, a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. É claro, irmãos, que os judeus esperavam que o Senhor Jesus adentrasse em Jerusalém, não como o Cordeiro de Deus. Eles esperavam que Jesus entrasse para fazer, irmão Elismar, uma revolução política, uma revolução armada. No entanto, para a decepção do povo judeu, irmãos, Jesus entrou em Jerusalém, entrou ali o príncipe da paz, o autor da paz, e ele montado num jumentinho que foi pré-estabelecido por ele próprio. Ele entrou em Jerusalém no domingo, no primeiro dia da última semana. E aqui, irmãos, nós já estamos no texto que acabamos de ler. Nós já estamos aqui na quinta-feira. Já passamos a segunda, a terça e a quarta. E aqui o Senhor Jesus já está na quinta-feira. E o Senhor Jesus, juntamente com os discípulos, estavam celebrando a semana da Páscoa. Aqui eles estavam em plena semana da Páscoa. E o Senhor Jesus, pastor Flávio, como sendo judeu de descendência, ele celebrava e ele celebrou também a Páscoa. E ali o Senhor Jesus, ele é indagado pelos discípulos a respeito da celebração. E os discípulos vão até o Senhor Jesus indagá-lo a respeito da solenidade, a respeito da celebração. E ali, irmão Raimundo, o Senhor Jesus, como tendo os atributos da divindade, porque Jesus também é Deus. Da mesma forma, irmão Rogério, que Jesus é Deus, ele também é homem. E ele é, irmãos, 100% homem e 100% Deus. É o único ser existente, irmã Nira, que tem as duas atribuições. Ao mesmo tempo que ele é homem, ele é também Deus. E como Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, Jesus, ele ordenou aos discípulos: vão à casa de um homem. Este homem estará transportando um cântaro. E ao encontrar este homem, digam para ele que nós precisaremos da sua casa, do seu local, da sua casa, para que o mestre possa celebrar a Páscoa com os discípulos. E dessa forma, os discípulos vão ao encontro imediatamente, irmão Fernando, encontram aquele homem, transportando um cântaro de água. E esse homem prontamente atendeu o pedido, a ordem, porque o Senhor Jesus não pede, ele ordena. Ele é Rei dos Reis e ele é Senhor dos Senhores. E dessa forma, aquele homem atendeu ao comando do Senhor Jesus. E ali os discípulos, eles vão até aquela casa, eles fazem os preparativos, e ali naquela casa havia um local,
irmão Júnior, chamado cenáculo. O que é o cenáculo, irmãos? É um local elevado numa casa. Pode ser um quarto, mas pode ser também uma área livre, no segundo pavimento de uma casa. E ali no cenáculo, o Senhor Jesus, juntamente com os discípulos, estava ali celebrando a sua última Páscoa, a última Páscoa do Senhor Jesus. E ele vai dizer mais na frente no texto que ele não beberia mais do fruto da videira, ele não tomaria, irmã Francisca, mais aquele vinho, até aquele dia no céu, quando ele, juntamente com a igreja, voltará, irmão Júnior, a tomar do fruto da videira, naquele grandioso banquete, chamado de bodas do Cordeiro. E o Senhor Jesus ali profetizou que aquele ato, irmã Lira, só iria se repetir com a participação dele, o Senhor Jesus, apenas no céu, apenas na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Ali, irmãos, o Senhor Jesus marcou um encontro conosco. Ele marcou um encontro com a igreja militante, a igreja que ama ao Senhor, a igreja que passou pelo novo nascimento, o novo nascimento ensinado pelo Senhor Jesus a Nicodemos. Então, aqueles que passarem pelo novo nascimento teremos, em nome do Senhor Jesus, um encontro marcado no céu, nas bodas do Cordeiro. E ali o Senhor Jesus, irmãos, ele vai, o texto vai dizer, ele tomando o pão, ele tomou o pão e ele tomou o vinho. Ele partiu o pão e e ele distribuiu o vinho. Mas, irmã Giovana, o Senhor Jesus estava ali celebrando a Páscoa. E vale a pena aqui, irmão Elismar, nós abrirmos um parêntese na pregação e nos reportarmos a origem da Páscoa, já que o Senhor Jesus estava ali com os discípulos celebrando a Páscoa, a última Páscoa do Senhor Jesus. E quando foi, irmãos, que foi instituído pelo Senhor Deus a primeira Páscoa, quando foi? Aí nós vamos aqui nos reportar, os irmãos que têm a velocidade de encontrar as passagens, está no livro do Êxodo capítulo 12. Aqueles que têm uma dificuldade de encontrar, eu sugiro que apenas ouçam, porque a palavra diz que a fé e o aprendizado vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E aqui, irmãos, aqui nós vamos aprender quando foi a origem da Páscoa. Nós vamos saber se nós, crentes, pastor Flávio, se nós ainda devemos ou não comemorar a Páscoa. Tudo isso, irmãos, à luz e debaixo do controle do Senhor, o Espírito Santo, nós pretendemos levar os irmãos dessa noite. E ali foi a ordenança do Senhor Deus para a Páscoa. E essa ordenança, irmãos, ocorreu quando o Senhor Deus decidiu libertar o seu povo. Irmã Lira, Deus tomou uma decisão, vendo o seu povo escravizado na terra do Egito, escravo de Faraó, após a morte de José. O Faraó que assumiu não conhecia e não era amigo de José, e nem da descendência de José. Então aquele povo ficou escravo ali por muitos anos. E o Senhor Deus ouviu as súplicas, ouviu as petições, as orações, as intercessões do seu povo. E Deus aprove ao Senhor providenciar, irmão Domingos, um libertador. E Deus levantou, irmãos, a pessoa do servo de Deus, chamado Moisés. E Deus determinou a Moisés
que reunisse o povo, porque o Senhor havia decidido libertar o povo. É claro que houve a princípio uma certa rejeição por parte de Moisés. Moisés, irmãos, era um homem aonde o texto sagrado vai dizer que Moisés ele tinha uma língua pesada. Digamos na linguagem, irmão Rogério, de hoje, Moisés era gago, ele tinha lábios pesados, e ele retrucou para o Senhor Deus: Senhor, será que não há alguém mais preparado do que eu para levar essa missão à frente? Será que o Senhor não quer escolher a meu irmão Arão para essa finalidade, para essa missão? Porque o meu irmão Arão, Senhor, fala bem, tem a língua fácil, fala de maneira fácil, mas o Senhor, Ele escolhe quem Ele quer. Se nós estamos aqui nessa noite, é por uma obra sobrenatural do Senhor, em nos encarregar de trazer esta palavra. E o Senhor Deus decidiu usar o servo Moisés. E ali, irmãos, vocês aqui não precisamos entrar no detalhamento das pragas, quando o coração de Faraó foi endurecido e ele não libertou o povo. O Senhor Deus começou a aplicar crianças, jovens e adolescentes. O Senhor começou a aplicar as punições e mais pragas, e a cada praga, irmão Fernando, Faraó endurecia o seu coração e não libertou o povo, até o momento em que Deus manda o último recado para Faraó. E Moisés vai à presença de Faraó, irmão Raimundo, e vai dizer para ele: Faraó, se o Senhor não libertar o povo de Deus para ir adorá-lo, ele vai mandar uma praga sobre o Egito. E essa praga, ela vai causar uma mortandade em todos os primogênitos do Egito. Todos os primogênitos da raça humana, todo primogênito dentre os animais e todo primogênito entre as aves e os animais. Então Faraó, a palavra vai dizer, crianças, que ele endureceu o seu coração. Ele não liberou o povo, ele não creu na promessa e na ordenança do Senhor Deus. E ali Deus, ele resolve mandar um anjo chamado o anjo da morte. E esse anjo Deus avisou a Moisés, avisou a Arão e disse tudo isso, irmãos, para que os irmãos compreendam a origem da Páscoa. Então Deus ele manda uma ordem para que cada família, cada chefe de família provesse um cordeiro, ou então, diaconisa Antônia, um cabrito. Mas esse cordeiro e esse cabrito não poderia ser, irmão Domingo, de qualquer forma. Teria que ser um animal com 1 ano de idade. Esse animal teria, irmão Fernando, de não ter nenhum defeito nos dentes, nenhum defeito nas unhas, nenhuma mancha no corpo. Teria que ser um cordeiro perfeito com 1 ano, para que fosse sacrificado a Deus. E com o sangue obtido, irmã Dira, desse sacrifício, Deus ordenou que cada família tivesse um cordeiro reservado para cada família. O Senhor Deus vai dizer que com as famílias pequenas, que não consumisse aquele cordeiro, que as famílias se reunissem para que consumisse o cordeiro. E ali Deus ordenou que o sangue obtido do sacrifício daqueles animais fosse aspergido, fosse passado
na frente das casas, de todas as casas do povo de Deus, do povo judeu, do povo hebreu. E Deus ordenou que esse sangue fosse passado com esopo sobre as vergas da porta. Então Deus ordenou que fosse colocado o sangue daquele animal, de um ano, puro, sem nenhuma imperfeição, sobre as casas, sobre os umbrais e sobre as vergas da porta. E dessa maneira, cada chefe de família procedeu dessa forma. E quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, passou pelo Egito, ele poupou todas as casas dos judeus. Todas as casas foram preservadas por causa do sangue do Cordeiro. Mas naquela noite, irmãos, houve uma grande matança. E essa sequência de mortes atingiu o filho primogênito de Faraó. E foi uma noite de grande temor, de grande aflição para o povo do Egito, que não obedeceu à ordem do Senhor Deus. E o anjo passou e a mortandade se estabeleceu. E devido, irmãos, aquele sangue que foi colocado nos umbrais e na verga das portas, aquele sangue, quando o anjo da morte passou pelas casas, o anjo passou por cima. E daí, pastor Flávio, a origem do nome Páscoa. Páscoa no hebraico quer dizer Pessache. Pessache é Páscoa na língua hebraica. E Pessache, irmãos, quer dizer passar por cima. O anjo, quando viu sangue nas portas, nos umbrais e na verga, o anjo passou por cima. E o Senhor Deus ordenou, após ter libertado aquele povo com mão de ferro, Deus determinou que aquela celebração fosse feita até os tempos atuais. Isto, irmãos, é a Páscoa do Senhor, criada através do povo judeu na libertação do povo judeu da escravidão. E aí, irmãos, e essa Páscoa, ela é celebrada até os dias atuais pelo povo judeu, pelo povo hebreu. Mas o Senhor Jesus, ao celebrar, irmão Júnior, ao celebrar a Páscoa, ele aproveitou aquele evento da Páscoa para criar, irmã Mira, uma nova aliança. A aliança, irmão Domingos, havia sido feita no Antigo Testamento. A antiga aliança era feita e foi feita através de sangue de animais, sangue de cordeiro. Mas aprove a Deus mandar o Cordeiro de Deus. Os irmãos lembram, irmão Rogério, quando João o Batista estava batizando no Rio Jordão, pastor Flávio, irmão Edmar, quando ele estava batizando no Rio Jordão, ele viu o Senhor Jesus passar ao longo, lá em cima na estrada. Ele viu o Senhor Jesus passando com uma grande quantidade de discípulos que acompanhavam a Jesus. E João o Batista vai dizer e apontar para Jesus e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pode aplaudir a Deus, irmãos. Glória a Deus. E aí, irmãos, e ali o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vicário, o Cordeiro substituto. Substituto por quê, irmãos? Porque quando esse cordeiro foi sacrificado naquele madeiro, ele foi o nosso substituto naquela cruz. Glória ao Senhor Jesus por isso. Irmãos,
E aí, na semana da Páscoa, o Senhor Jesus reuniu ali os seus discípulos e ele disse: eu vos darei uma nova aliança. Ali, irmãos, ali o Senhor Jesus estava estabelecendo para nós, a partir daquele momento, daquele ato, daquela semana da Páscoa, mais precisamente na quinta-feira, ali o Senhor Jesus estabeleceu para nós uma nova aliança. E a partir daí, irmão Elismar, não foi mais necessário nós sacrificarmos animais para que tivéssemos a remissão dos pecados. Não houve mais nenhuma necessidade de que o sacerdote entrasse no templo para sacrifício de animais, porque o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, aquele que viria e veio para tirar o pecado do mundo, esse era o sacrifício suficiente para todos nós, para toda a raça humana. E é por causa, Júlio, desse sangue, desse sacrifício do Senhor Jesus, é que nós estamos aqui nesta noite adorando, exaltando e cultuando ao nosso Deus. Então, irmãos, ali o Senhor estava estabelecendo o Novo Testamento, a nova aliança. Estava ali acontecendo, diaconisa Simone, uma transição. Os irmãos perceberam, irmão Rogério? Ali estava acontecendo naquele jantar, naquela ceia que estava sendo ali feita pelos discípulos juntamente com o Mestre Jesus. Ali estava havendo, irmã Francisca, uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Ali, irmãos, ali a chave virou. Ali, irmão Domingos, a chave virou. Já não era mais pelo sangue de animais, e sim pelo sangue do Senhor Jesus. Irmãos, e ali Jesus estava ali inaugurando o Novo Testamento. Irmãos, não é à toa que nós temos o livro santo composto por 66 livros, que é dividido, irmão Domingos, em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, o testamento da aliança de Deus com o povo judeu. Deus se auto-intitulando o esposo do povo judeu. Os irmãos sabem pela palavra que Deus, ele se autodenomina como esposo da nação de Israel. O nosso Redentor é o noivo da igreja. Muitos irmãos, irmão Raimundo, fazem uma confusão e não compreendem esses textos. Mas o Senhor Deus, ele é o esposo de Israel. Ele tem uma aliança com o povo de Israel. E essa aliança, irmãos, foi estabelecida a partir de Deus e Abraão. Cujo Abraão era chamado amigo de Deus. Deus fez um pacto com Abraão e fez uma promessa para Abraão. Ali começou a aliança, ali começou a antiga aliança, através de Abraão, através de Isaque, através de Jacó, das 12 tribos, até chegar no verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro vicário, o Cordeiro substitutivo de Deus, para que ele derramasse e vertesse seu sangue no nosso lugar. E ali, irmãos, o Senhor Jesus está ali passando por aquele momento de angústia, após ali durante aquele jantar. O Senhor Jesus, irmãos, jovens, crianças e adultos, ali o Senhor Jesus levanta uma questão, irmã Françoane, uma questão que dentre aqueles que estavam com o Senhor Jesus, um haveria de traí-lo. Há sempre alguém para trair a nossa confiança, há sempre alguém para trair o Senhor Deus.
Costuma-se, irmão Domingos, perguntar, irmão Júnior, Judas o Iscariotes, que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E costuma-se fazer uma pergunta: por quantas moedas ou por que coisas nós estamos traindo a Jesus? Porque nós continuamos, irmãos, como povo de Deus, como igreja, continuamos a trair Jesus. Continuamos a trocar Jesus por alguma coisa, irmão Domingos. Nós continuamos a desobedecer ao Senhor Jesus, tá? Então aqui Jesus vai apontar, quando ele está falando sobre isso, os outros 11 discípulos indagam do Senhor Jesus: Senhor, eu? Por acaso sou eu o traidor? Os 11 perguntaram a mesma coisa. Pedro perguntou, Tiago perguntou, João perguntou, mas havia de se pronunciar, irmão Rogério, o verdadeiro traidor, Judas, da cidade de Iscariotes. Por isso, irmãos, ele tem esse nome, Judas o Iscariotes, porque ele era da cidade de Iscariotes, por isso ele recebeu esse nome. E esse homem, movido pelo coração e pela mente de Satanás, que se apoderou daquele homem, daquele discípulo do Senhor Jesus, e fez com que esse homem, ele tendo influência sobre a mente de Judas, ele fez com que aquele homem se colocasse à disposição dos soldados e do Império Romano para entregar quem era Jesus. E ele combinou, irmãos, com aquela tropa que estava ali com ele, que com um beijo, irmã Francisca, ele estaria identificando para aqueles soldados quem era a pessoa de Jesus. E com um beijo na face, ele traiu a Jesus. Com um beijo na face, irmã Giovana, ele traiu a Jesus. Um homem, irmãos, que passou mais de 3 anos, irmão Raimundo, acompanhando a Jesus. Esse homem, irmão Rogério, ouviu as pregações de Jesus. Esse homem, irmãos, ele viu os milagres de Jesus. Ele viu Jesus ressuscitar mortos. Ele viu Jesus curar enfermos. Ele viu o Senhor Jesus, irmã Giovana, fazer milagres e prodígios. Mas apesar de ter visto tudo isso, o coração desse homem se endureceu. E esse homem traiu a Jesus. Quantos, eu aprendo aqui, pastor Flávio, quantos de nós estamos há muito tempo na igreja, estamos nos congregando, ouvindo a proclamação da palavra, a pregação da palavra, estamos participando dos louvores, estamos participando do trabalho da congregação em Banheira, e muitas vezes o nosso coração nunca passou pela experiência do novo nascimento. Judas passou 3 anos vendo e ouvindo e testemunhando. No entanto, ele não era de Deus. Ele não era, irmão Júnior, de Jesus. E nós precisamos desta noite, irmãos, nos autoexaminarmos. Paulo, o apóstolo, vai dizer, irmão Raimundo, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos, irmã Mira, nos autoexaminar. Nós precisamos nos examinar. Precisamos avaliar a nossa vida cristã. Nós precisamos examinar a nossa caminhada cristã. Será, irmão Domingos, que nós somos apenas religiosos? Será, irmão Rogério, que nós temos sido apenas religiosos? Será que nós estamos, jovens, apenas sentando nos bancos da congregação? Será que nós não temos nos tornado, de fato, discípulos de Jesus? Porque o discípulo, irmãos, ele tem que se parecer com Jesus.
ele tem maneira de refletir o brilho do Senhor Jesus. A palavra vai dizer que nós temos que refletir o aroma de Cristo. Será, irmão Rogério, que nós temos sido identificados aonde moramos, aonde estudamos, na rua que moramos, no nosso trabalho? Será que nós temos sido identificados como servo de Jesus? Será que nós temos sido identificados como cristãos? Será que esse nome, pastor Flávio, caberia sobre nós de sermos chamados de cristão? Ou caberia, diaconisa Simone, qualquer outro nome para nós que não o nome de cristãos? Irmãos, é um nome que gera compromisso. Não podemos, irmãos, ser chamados de cristãos sem termos um compromisso com a obra, sem termos um compromisso com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai dizer na palavra, o Senhor Deus, que Deus procura, irmão Raimundo, verdadeiros adoradores. E vai dizer, irmão Elismar, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus como em espírito e em verdade. Então são esses, irmão Júnior, que Deus procura, verdadeiros adoradores. Será, irmãos, que quando nós estamos aqui representando a mocidade, o círculo de oração, os homens, os gideões, os varões, será que nós temos sido de fato discípulos de Jesus? Ou nós estamos sendo ainda, irmão Rogério, cristãos tímidos? Se vê no louvor pessoas que mal abrem a boca, pastor Flávio, mal abrem os seus lábios. Parece que a adoração é feita para dentro do pulmão e não para fora. E Deus, Jesus está buscando adoradores. E os adoradores, irmãos, eles precisam ter intrepidez. Deus não se agrada de pessoas tímidas. Deus não se agrada dos tímidos. Deus não se agrada dos covardes. Pedro, Jesus vai dizer para ele, Pedro, ele quis se dizer um discípulo diferenciado, e o Senhor Jesus vai dizer, Pedro, antes que o galo cante, que o galo cante, tu irás me negar por 3 vezes. Senhor, eu vou lhe negar? Não, Senhor, eu jamais te negarei. Jesus disse, tu vais me negar, Pedro. Tu vais me negar ainda durante esta noite. Ali o Senhor Jesus estava falando entre a quinta-feira daquela semana, virando, irmãos, para a sexta-feira, quando haveria a crucificação. Então, irmãos, o Senhor Jesus estava ali orientando, estava ali, e ele naquele momento, irmãos, ele após a ceia, após celebrar a Páscoa, o Senhor Jesus, o texto vai dizer que eles terminaram a celebração e foram para o Monte das Oliveiras. Saíram, eles cantaram hino antes, Jesus cantava hinos. Que hinos eram esses, irmão? Que hinos eram esses? Era o livro dos Salmos, irmão Domingos. O povo judeu, ele entoava louvores contidos do livro dos Salmos, dos mesmos Salmos que nós temos aqui na nossa Bíblia, do livro santo, do livro sagrado. E ali, após a celebração da Páscoa, eles cantaram hino e imediatamente saíram para o Monte das Oliveiras. Ali iria, irmãos, iniciar um processo tremendo para o Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus convida alguns discípulos mais próximos, e iam praticamente com ele os 11, mas ele resolveu chamar 3 para ficar mais perto dele naquele momento de grande angústia, irmã Francisca. E Jesus vai dizer, Pedro, vem comigo também, João, vem comigo, Tiago, filhos de Zebedeu. Então Jesus, ele convoca três
3 discípulos para acompanhá-lo ao Monte das Oliveiras. Ali, irmãos, vocês sabem pelo texto que ali estava o jardim do Getsemane. O jardim, irmão Erismar, Getsemane estava ali no início do Monte das Oliveiras. E esse nome, irmão Raimundo, se deveu à grande quantidade de árvores ali existente, que são as oliveiras, que vão produzir a azeitona. E o nome Getsemane é o local da prensa da azeitona. Ali é o local da prensa, simbolizando o que iria acontecer com o Senhor Jesus naquele monte, ali naquele jardim, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. E ali o Senhor Deus, passando por um momento difícil do seu ministério, Jesus disse: vocês 3 vão ficar aqui em oração, e eu vou me adiantar um pouco mais para interceder ao Pai. Fiquem vocês 3 orando, e eu vou me adiantar um pouco para orar ao Pai. E quando o Senhor Jesus vai orar, que volta, os 3 discípulos, irmão Fernando, foram encontrados, todos 3, irmão Rogério, dormindo, irmãos. Irmãos, o que é que eu aprendo aqui, irmão Domingos? Que nós cristãos, muitos de nós, estamos dormindo, enquanto o Senhor Jesus, Ele exige de nós uma vigilância constante, orar sem cessar, vigiar dia e noite. Os discípulos de Jesus estão dormindo, irmão Raimundo. Estavam os 3 dormindo. Quando o Senhor Jesus volta, Ele vai dizer para aqueles 3 discípulos: vocês estão dormindo, nem sequer nesse momento de grande angústia para mim, vocês estão velando em oração. E isso se repetiu, irmão Raimundo, por 3 vezes. E o Senhor Jesus, em nenhuma das 3 vezes, contou com as orações do seu povo. Irmãos, há uma passagem, há um versículo da Bíblia que vai dizer: se o Filho do Homem vier hoje, irmão Rogério, achará fé sobre a terra? Irmão Francisco, é uma pergunta que a palavra tem para nós nessa noite. Se o Filho do Homem vier hoje, se ele decidir vir hoje à meia-noite, achará alguém vigiando? Achará alguém em oração? Achará alguém com fervor? Achará alguém trabalhando no seu máximo de empenho dentro do reino de Deus, dentro da congregação? Ou ele irá nos encontrar dormido, como o Senhor encontrou aqueles 3 discípulos? E ali, meus irmãos, o Senhor Jesus, ali ele vai ser levado, após Judas o Iscariotes identificá-lo. Jesus foi preso pelos soldados romanos. Imediatamente, irmão Domingos, o Senhor Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, chamado, irmão Fernando, Caifás. E na casa de Caifás, o Senhor Jesus, ele já foi penalizado, ele já foi açoitado ali na casa de Caifás. E dali em diante, ele vai, os irmãos conhecem a história, o Senhor Jesus vai ser levado para um julgamento sem nenhuma base jurídica. Foi um julgamento sem nenhuma veracidade. Conseguiram testemunhas falsas, irmão Júnior, para deporem contra Jesus. Mas deve-se aqui, Manira, abrir um parêntese para dizermos que era necessário que o Filho do Homem fosse crucificado. Eu já vi, pastor Flávio, alguns crentes, principalmente quando assistem os filmes sobre a história de Jesus, se indagarem: coitadinho, por que ele morreu? Povo malvado, por que lançaram Jesus na cruz? Irmãos, quem lançou Jesus na cruz, pastor Flávio, não foi apenas os soldados romanos, não foi apenas o Império Romano, não foi só os sacerdotes. Quem lançou, Júnior, Jesus na cruz, fomos todos nós. Paulo vai dizer: todos pecaram, todos nós, e destituídos fomos da glória de
de Deus. E o próprio Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário foi o nosso pecado que lançou o Mestre na cruz. E muitas vezes, irmãos, nós continuamos a resistir a esse sacrifício. Quantos de nós, irmã Nira, ainda resistimos a Jesus? Ainda não compreendemos, não deixamos que Jesus, de fato, transforme os nossos corações. Quantas pessoas precisando de uma renovação da mente, que é feita pelo Senhor, o Espírito Santo. Quantos de nós estamos na congregação sem termos tido nenhuma experiência com o Senhor, o Espírito Santo? Quantos de nós estamos apenas batizados nas águas? O Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, jamais entrarão no reino dos céus. Quantos crentes, irmão Domingos, nasceram apenas da água, foram batizados nas águas, ouviram a proclamação desse evangelho, dessa palavra, irmão Júnior. No entanto, nunca receberam o selo do Espírito Santo. Nunca receberam o Espírito Santo, estão apenas batizados nas águas. Por isso, irmão Fernando, não ocorre a transformação das vidas. Crentes operando da mesma forma. Crentes, irmão Rogério, que ligaram o piloto automático. Os irmãos sabem, irmão Domingos, o que é o piloto automático? Quando o piloto tem algum problema de saúde durante o voo, irmão Raimundo, aí lança-se um recurso, liga-se o piloto automático. Talvez o piloto tenha até morrido, mas o avião está no piloto, irmão Elismar, automático. Será, irmãos, que nós não estamos também no modo piloto automático? Será que nós não perdemos a vida? Será que nós não nascemos de novo e continuamos, achar que está tudo bem, que está tudo resolvido, que a vida eterna está aí ao nosso dispor? Irmãos, e que nessa noite, irmãos, essa mensagem, a mensagem e a celebração da Páscoa, a celebração da Páscoa, da nossa Páscoa, porque, irmãos, Jesus, ele é a nossa Páscoa. Os judeus, animais, sangue de animais. Nós, igreja, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, Júnior, precisa, como foi passado naquelas portas, nas vergas, e nos umbrais da porta. Da mesma forma, esse sangue precisa nos lavar. A palavra vai dizer, irmão Rogério, que nós, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se o sangue de Jesus nos lavar, nos limpar, nós nos tornaremos o quê? Mais alvos do que a neve, irmãos. Irmãos, nós precisamos entrar, irmão Domingos, na nova aliança. Nós precisamos entender e adentrarmos na nova aliança. Nós estamos, irmãos, na nova aliança. E a nova aliança é em Jesus. A nova aliança é no sangue que o Senhor Jesus derramou naquela cruz. E era necessário, irmão Elismar, que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, anunciado por João Batista, era necessário que ele derramasse. Era necessário para que se cumprisse, crianças, jovens, para que se cumprisse a Escritura Sagrada. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Irmãos, aprendam isso. Irmãos, aprendamos isso nessa noite. Sem derramamento do sangue do verdadeiro Cordeiro, do Cordeiro de Deus, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados e não há vida eterna com Deus.
Irmãos, que nessa noite, que nessa semana, chamada de a Semana da Páscoa, nesse pleno domingo, o dia que nas primeiras horas do primeiro dia da semana, o nosso Redentor, ele saiu do túmulo, e é o único ser que a morte não venceu. Se você for falar de grandes homens da história, os seus corpos estão lá nos túmulos, mas ninguém vai mostrar o corpo de Jesus, porque o Senhor Jesus na cruz, jovens, venceu o pecado. Ele venceu Satanás e ele venceu a morte. Glória a Deus, porque ele venceu por nós a morte. Glória a Deus. Irmãos, que nesta semana, que nesse dia que simboliza e em memória, nos lembramos da ressurreição do Senhor Jesus, quando ele venceu a morte, e ele apareceu inicialmente para algumas mulheres, e depois para os discípulos, para os apóstolos. Que esse Senhor Jesus, nessa noite, que ele possa nos encher. Paulo disse certa vez: já não sou eu, irmã Nira, que vivo, mas Cristo, o Senhor, é que vive em mim. E nós precisamos, jovens, atingir essa maturidade, essa compreensão. Enquanto Jesus não viver em nós não passamos pelo novo nascimento. Que nós possamos em breve, quem sabe até hoje, dizermos: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Que esta palavra fortaleça a todos nós nessa noite. Que essa palavra nos traga um grande ensinamento, um substancial ensinamento para as nossas vidas. E que nós possamos nessa noite, irmão Rogério, compreender o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa. E a Páscoa não é o coelho, irmã Françoane. Não é o coelho. A Páscoa é Jesus. A Páscoa, jovens, não é o chocolate. A Páscoa é o sangue de Jesus. Que nós não nos deixemos levar pelas artimanhas de Satanás, que trocou, incutiu na mente do ser humano que o sangue de Jesus é o chocolate e que o Cordeiro Jesus é o coelho. Cuidado com as astúcias, irmão Elismar, de Satanás, que tem invadido as famílias, as mentes, deturpando a palavra de Deus. A Páscoa é Jesus, o sangue é o do Cordeiro de Deus, que é Jesus. E por causa disso, pode aplaudir Jesus. Por causa dele e por ele, nós temos e poderemos ter a vida eterna, a salvação. Eu agradeço nesse momento a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo por essa riquíssima oportunidade dada para nós nessa noite. Que nós levemos o verdadeiro Cordeiro de Deus dentro dos nossos corações nesta noite, e que possamos levar esta palavra, irmã Nira, a todos aqueles que nos cercam e que estarão disponíveis para nós proclamarmos a Jesus, o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Vamos dizer todos juntos, irmãos, nessa noite para encerrar: glória a Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor Espírito Santo. Amém, igreja?